Abel será crucial para Filipa descobrir todos os podres de Jacques. O Abel será fundamental para Filipa enxergar quem é Jacques de verdade. No capítulo que vai ao ar no dia 6 de novembro, o Abel irá aparecer para Filipa. Nessa aparição de Abel, a gente verá o Abel conversando com a Filipa e ele deixará muito claro o quanto ele quer o bem de Filipa. Será uma aparição completamente cheia de ternura. O Abel recitará alguns poemas e ao mesmo tempo alertará a Filipa sobre o seu relacionamento com Jacques. O Abel deixará muito claro todos os podres que Jacques fez, fazendo a Filipa refletir se o que ela viu era realmente verdade. O ponto é que essa aparição de Abel ela será fundamental para a Filipa começar a olhar para Jacques de outra maneira. Por mais que tudo isso não passou de um sonho, geralmente quando a gente tem um sonho, a gente não leva ele tão a sério assim. Mas com Filipa é diferente, já que Filipa ela crê nesse lado mais místico, então ela levou o sonho a sério, não ao ponto de se separar de Jacques, mas ao ponto de ficar alerta. Bom, e a reviravolta começa a acontecer quando o Danilo começa a desconfiar que o Jacques está trocando o medicamento de Filipa por medicamentos ineficazes para o seu problema de bipolaridade e também agravando ainda mais o seu estado de saúde. Bom, com isso, o Danilo confronta o Jacques. O Jacques diz para Danilo não se meter nesse assunto e Danilo acaba confrontando a Nina e acaba revelando que o Jacques está dopando a Filipa. Bom, Nina obviamente não acredita em nada. Ela acredita que o Danilo está fazendo isso porque ele está querendo se aproximar de Filipa, está querendo fazer Filipa terminar com o Jacques para ele ficar com Filipa. Bom, só que o Danilo está querendo o bem de Filipa, mesmo ele sendo uma pessoa ruim, ele aparentemente gosta de Filipa. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, seu comentário é o que mantém esse canal de pé, tá? Feito isso, vamos continuar ao vídeo. Bom, gente, o Danilo resolve tomar suas próprias providências, porque se você reparar, a Nina não deu ouvidos a ele. A filha de Filipa, que era para se preocupar com a mãe, não deu a mínima, pelo contrário, ela mandou o Danilo se afastar de Filipa, mesmo vendo a mãe em um estado que não está normal, grogue, toda aérea, desmaiando, fora do comum. Ela nem sequer cogitou a possibilidade de o Danilo estar falando a verdade. Ela nem levantou essa possibilidade. Ela descredibilizou o Danilo na mesma hora e mandou ele se afastar de Filipa. É aí que Danilo resolve tomar uma atitude por conta própria. Ele resolve comprar os verdadeiros medicamentos de Filipa. E essa altura, a Leona ela vai estar trabalhando na mansão. Ela resolveu voltar a trabalhar na mansão. E com isso, ela vai receber um pedido de Danilo. Danilo dará os novos medicamentos, os medicamentos verdadeiros para a Filipa tomar. Filipa passa a tomar esses medicamentos através de Leona. Bom, logo em seguida, a Filipa tem uma melhora significativa no seu quadro.
de saúde. Filipa começa a melhorar, fica boa rapidamente. Bom, e aí eu levanto o questionamento. A Filipa ficou boa porque o Danilo deu esse novo medicamento, então esses medicamentos que a Filipa estava tomando era, era adulterado, era ruim. Enfim, né? A Leona fica intrigada e ela resolve confrontar o Danilo para perguntar para ele se o Jax está trocando remédio de Filipa. Bom, o Danilo não tem coragem de falar. Se o Danilo por acaso falar, ele vai entregar o Jax. E se ele entregar o Jax, ele também acaba se ferrando, né? Então o Danilo resolve ficar em silêncio. Um silêncio absoluto. Com isso, a Leona começa a desconfiar e alerta a Filipa. A Leona chega a alertar a Filipa que o medicamento dela estão sendo adulterados. Com isso, a Filipa não entende muito, porque o Jax voltou a trocar os medicamentos dela de novo, confrontou o Danilo, disse que é para ele se afastar de Filipa, caso contrário ele vai acabar com sua vida. Bom, o resumo é isso. E aí, a Filipa acaba sofrendo um acidente. Nesse acidente que Filipa sofre, o Samuel acaba confrontando ela e pergunta o que aconteceu. Bom, Filipa dá uma justificativa qualquer e o Samuel resolve pedir a guarda provisória de Sofia. E ele consegue, porque quando o juiz manda uma assistente social ir até a casa de Filipa, ele nem chega a encontrar Filipa em casa. Bom, Filipa vai estar completamente desorientada. E a Nina vai ter flagrado o Danilo salvando a vida de Filipa, e a Nina resolve terminar tudo com o Danilo, e ao mesmo tempo a Filipa ela começa a estranhar essa obsessão de Jax por toda hora perguntar se ela está tomando remédio. E aí ela começa a estranhar e resolve passar a tomar o remédio que Danilo mandou ela tomar. Bom, como se Danilo fosse um médico, né? Mas nessa circunstância, qualquer luz no final do túnel é algo positivo, né? Mas aí Filipa começa a tomar um novo medicamento. Bom, eu sugeria que ela escondesse esses medicamentos e só ela tivesse acesso. Eu? Nossa, morar na mesma casa que Jax é um perigo danado, viu? É um perigo muito grande. Pagou muito pra ver, né? Mas a revelação de Abel, ela surtiu efeito porque ela começou a ocuar sobre a mente de Filipa. E com a revelação de Leona, tudo isso fez a Filipa, digamos, acordar para a vida. Fez Filipa ficar esperta. Mas eu quero saber a opinião de vocês. A opinião de vocês aqui é importante. Seu like, sua inscrição também. Bom, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até um próximo vídeo.